Tyler Perry está revidando contra a modelo que o acusa de agressão sexual. Em um novo petição, Perry responde a este processo de vários milhões de dólares movido contra ele, e ele está argumentando ao tribunal que existem vários motivos pelos quais essas alegações devem ser rejeitadas. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Certo, rapidinho tenho que dizer que chegou aquela época do ano de novo. Época de impostos, sempre estressante. Talvez você esteja devendo impostos atrasados, talvez tenha declarações não entregues, talvez tenha sacado dinheiro do seu plano de aposentadoria, talvez tenha recebido uma conta inesperada, não importa o motivo, o resultado é o mesmo. As multas aumentam, os juros se acumulam. Você pode acabar devendo de novo sem ter um plano. A Receita Federal não está esperando. Podem cobrar à força por penhora de salário, apreensão de bens e declarar sem seu consentimento. Com mais de 15 anos no mercado, a rede fiscal dos Estados Unidos já resolveu mais de $1 bilhão em dívidas e ajuda contribuintes a se reorganizarem, independentemente do valor. Eles podem ajudar você também, basta ligar agora. Eles oferecem uma ligação gratuita de investigação com a Receita Federal e depois criam um plano para você. Não aguarde outra carta da Receita. 866-981-4548 ou acesse tenusa.com/LC ou clique no link abaixo. O processo judicial de Tyler Perry está ganhando destaque novamente. O ator-diretor está respondendo a um suposto processo de $77 milhões que foi movido contra ele em dezembro do ano passado no Tribunal Estadual da Califórnia. Na contestação à petição inicial, vou explicar o que isso significa em 1 minuto. É algo muito específico e particular. Vou te explicar o argumento dele, mas antes preciso contextualizar. Você tem esse ator e modelo chamado Mário Rodrigues, que aparentemente teve uma pequena participação no filme de Tyler Perry de 2016, O Halloween de Madea. Processou Tyler Perry por agressão e abuso sexual, danos morais e retenção negligente. E não é só o nome dele que aparece. Essa ação judicial também tem como alvo a produtora dele e a Lionsgate. Esse é o estúdio que distribui os filmes dele. E basicamente acusando eles de saberem sobre o suposto comportamento inadequado dele e de permitirem isso. Então, quais são as principais acusações? Bem, Rodrigues afirma que Perry usou a promessa de papéis e de uma carreira em Hollywood para aliciá-lo, fazer investidas sexuais, tocá-lo e abusar sexualmente dele. E o processo descreve esse suposto padrão de isolar ele, de explorar o trauma de infância dele e de aumentar o contato físico e as propostas explícitas. Rodrigues diz que Perry queria encontrá-lo para discutir um papel em sua produção, supostamente afirmando: "Sabe, Mário, eu não sou uma má pessoa para se conhecer e ter do seu lado." Mas, na verdade, Rodrigues afirma, ele alega, que tudo isso era uma farsa, porque o que Perry realmente queria fazer, segundo ele, era abusar sexualmente dele. Ele falou sobre um interesse pessoal, uma atração pessoal, e ele destaca como muito disso aconteceu na casa de Perry, quando ele visitava a casa dele. O cineasta lhe fez perguntas pessoais, dizendo que isso ocorreu em certo momento. Perry afirmou: "Você tem muito trauma, acredite, temos muito em comum." Sr. Perry disse para o Sr. Rodrigues se levantar e falou: "Vem aqui, cara, deixa eu te dar um abraço." Sr. Perry abraçou o Sr. Rodrigues e disse: "Não é sua culpa." Naquele momento, o Sr. Rodrigues não pôde deixar de sentir que o Sr. Perry estava tentando recriar a famosa cena entre Matt Damon e Robin Williams do aclamado filme de 1997, Gênio Indomável. Agora, Rodrigues alega que esses encontros com Perry se tornaram fisicamente invasivos. Acusações de que Perry esfregava seus ombros, esfregava seu peito, enquanto fazia comentários sugestivos, até mesmo esfregando a parte interna da coxa. E quando Rodrigues aparentemente ficou desconfortável, segundo ele, Perry foi persistente, dizendo: "Relaxa, eu prometo que sou um cara legal para conhecer e ter do seu lado. Relaxe e pare de ficar tão tenso. Se você viesse, eu cuidaria de você para sempre e você não teria preocupações. Sei que vai mudar de ideia." Ele também afirmou que Perry manipulava as finanças de Rodrigues, dizendo: "Se você ceder para mim, cuidarei de você. Nunca mais terá que se preocupar."
Perry também teria compartilhado que ele próprio foi, abre aspas, abusado sexualmente quando criança e que usava isso para tentar manipular ou aliciar Rodrigues. E a petição argumenta que ele usou esse trauma compartilhado como uma tática para construir confiança antes de fazer mais investidas. Nesse momento, Rodrigues afirma que Perry o agredia sexualmente, agarrando sua perna perto da região íntima e dizendo que estava tudo bem. Quando Rodrigues continuou recusando as supostas investidas, ele afirma que os papéis começaram a desaparecer. O processo afirma que, por rejeitar repetidas investidas e agressões sexuais de Perry, Rodrigues não foi contratado para o Halloween de Madea 2, apesar das conversas sobre novos papéis. Outro incidente relevante, citado na denúncia, teria ocorrido em novembro de 2018, segundo Rodrigues, na casa de Perry. O Sr. Perry seguiu o Sr. Rodrigues até a cozinha. O Sr. Perry abraçou forte o Sr. Rodrigues e pediu várias vezes para ele esperar, enquanto tentava desabotoar sua calça. A denúncia afirma que após Perry supostamente agarrar Rodrigues na região genital, Rodrigues teria dito não e lutado para se soltar. Segundo Rodrigues, Perry tentou suborná-lo, oferecendo $5.000. Ele também relata outra tentativa indesejada, na qual Perry teria tentado suborná-lo de novo. E há as mensagens de texto anexadas à denúncia, certo? Isso é fundamental para esse processo. Mais adiante, ao falarmos da defesa de Perry, lembre-se qual é diante dessas mensagens. Acho que ele faz algo bem específico aqui. Por exemplo, nas mensagens que estão na denúncia, tem uma que diz, supostamente de Perry para Rodrigues, "Não tive notícias suas." Após o pedido de desculpas de Rodrigues, Perry disse, "Eu mereço ao menos uma mensagem por mês." Havia ainda mensagens como, "Boa noite, vai se ferrar. Queria te dar tanta coisa, você só manda mensagem quando algo acontece." Ele diz, "Não, você está ocupado, só queria dizer oi, como meus amigos fazem." Depois afirma que nunca conseguiu mais trabalho com Tyler Perry. Então, o processo afirma que Rodrigues decidiu se manifestar em 2025, após saber de um processo semelhante movido pelo ator Derek Dixon. Também tratamos disso no Sidebar. Então, Dixon entrou com um processo de $260 milhões na Califórnia, acusando Tyler Perry de assédio sexual com troca de favores e agressão. A equipe jurídica de Perry reagiu dizendo que foi uma tentativa fracassada de lucrar. Dixon e Rodrigues, aliás, teriam o mesmo advogado. Logo após o processo de Mário Rodrigues se tornar público, ele publicou um vídeo explicando sua decisão de se pronunciar. Ouça um trecho do vídeo. Olá, pessoal. Passando aqui para comentar a notícia que mencionei dias atrás, queria conversar um pouco com vocês sobre assédio e abuso sexual e por que as pessoas ficam em silêncio. Por muito tempo, pessoal, preferi não comentar. Quero explicar por que não quis falar nada. Mas quando aconteceu comigo, eu senti vergonha. Eu fiquei com medo por causa do julgamento e das perguntas que as pessoas iam começar a fazer, como se fossem me culpar só por eu estar lá. Bom, eu senti tudo isso, pessoal. Quando um diretor muito famoso, uma pessoa realmente poderosa que todo mundo conhece, me convidou para ir à casa dele para conversar sobre papéis e projetos futuros que ele estava escrevendo. Eu repetia para mim mesmo, cara, todos os meus sonhos estão se tornando realidade agora. Minha oportunidade está batendo à minha porta neste momento. Tanta empolgação passando por mim, pelo meu corpo. E então, pessoal, aconteceu. Meus limites foram ultrapassados. Você sente que essa pessoa acha que tem poder sobre você por causa da situação e da oportunidade que se apresentou diante de você. E então você... E como o medo pode, de certa forma, te manter quieto e te manter em silêncio. Bem, eu fiquei quieto por tempo demais. E eu só quero dizer que sinto muito mesmo, cara, porque se eu tivesse falado antes, eu poderia ter salvado alguém a quem isso provavelmente aconteceu depois de mim. Peço desculpas por isso, seja quem for. Poderia ter parado em mim se eu tivesse falado algo. Mas eu realmente peço desculpas. Agora falo sobre isso, colocando pra fora e principalmente conversando. Então que seja assim.
E eu só quero pedir desculpas mais uma vez, pessoal, porque sinto muito por não poder falar mais do que já falei agora, mas eu vou dar uma atualização para vocês muito em breve sobre toda a situação ocorrida em detalhes. Então fiquem ligados. Obrigado por me ouvirem. Agradeço. Certo. Então, com tudo isso em mente, agora vamos à resposta legal de Perry: a contestação. Agora, em um processo judicial, onde a pessoa que está processando expõe todos os supostos fatos e todas as alegações, as causas de pedir contra a pessoa que está sendo processada, a contestação é uma resposta legal formal, onde o réu admite ou nega informações, certos pontos da queixa e também apresenta as teses de defesa, ou seja, se eu conseguir provar algo, não tem como o autor ganhar. Vou falar um pouco mais sobre as teses de defesa, mas antes disso, preciso começar com essa declaração preliminar bem explosiva que está na contestação. Citação: a queixa do autor é uma tentativa de ganhar 77 milhões de dólares. O autor inventa uma história baseada em uma década de falsidades, deturpações e alegações absurdas que não têm fundamento em fatos ou na lei e não têm mérito. O autor está manipulando o sistema judicial em uma tentativa desesperada de extorquir Perry para continuar financiando seu estilo de vida perdulário depois de anos buscando Perry por dinheiro. Após atuar em um pequeno papel em um filme de Perry há 10 anos, o autor tratou Perry repetidamente como seu banco pessoal, implorando por ajuda financeira para carro, apartamento, serviços médicos e contas. Durante esse período, o autor insistia em ser convidado para passar tempo com Perry em casa, viagens, eventos e jantares sofisticados. Desesperado por dinheiro, Rodrigues explorou repetidamente a generosidade de Perry com uma amizade fingida até que Perry finalmente parou de ceder às explorações do autor em 2025, quando os repetidos pedidos do autor por mais ajuda financeira foram recebidos com silêncio. Irritado com a perda de sua galinha dos ovos de ouro, o autor inventou uma história falsa de que os dois tiveram um relacionamento não consensual, deturpando o verdadeiro motivo dos pagamentos para provocar um escândalo na mídia, tudo para alimentar sua última tentativa de ganhar dinheiro e colocá-lo no centro das atenções. Como prova da intenção de usar essa queixa falsa para enganar e obter milhões, o autor entrou com uma ação contra um réu incluído fraudulentamente a Lionsgate, que não tem qualquer relação de emprego com Perry ou com o autor e nenhum conhecimento da má conduta que ele alega ter ocorrido, com o único propósito de destruir a diversidade completa. Os réus apresentaram uma notificação de transferência simultaneamente com esta contestação. Pode ser referência à jurisdição por diversidade, que permite a um tribunal federal julgar um caso. Vamos detalhar isso. Agora quero ir para a contestação, tudo bem? Os réus apresentaram essa contestação. Agora, Perry nega veementemente as deturpações e distorções de fato feitas pelos autores e apresenta uma negativa geral e teses de defesa às alegações infundadas da petição abaixo. Então, uma narrativa completamente diferente das alegações da petição, certo? A primeira coisa que eu tive que me perguntar é se Tyler Perry tem outras mensagens de texto, outras comunicações, talvez testemunhas, para mostrar isso, para mostrar o que ele afirma, que Rodrigues está inventando isso, que Rodrigues estava meio que se aproveitando dele. É interessante pensar sobre isso. Agora, a partir daqui, a contestação, esse documento formal, faz o que já vimos tantas vezes. De acordo com o Código de Processo Civil da Califórnia, Perry nega, tanto de forma geral quanto específica, cada uma das alegações, questões ou fatos contidos na queixa do autor e cada uma das causas de pedir nela presentes. E, aliás, isso também é interessante. Perry nega que Rodrigues tenha sofrido qualquer lesão, dano ou prejuízo para fins de indenização, certo? Pagamento em dinheiro. Quero dizer, Rodrigues, neste processo, alega doença física, ansiedade, dores no corpo, TEPT, dano à sua reputação, sofrimento emocional.
Perry está negando tudo isso. E mais especificamente, você vai ver como ele nega isso. Nós vamos chegar lá. Então agora, chegamos ao ponto em que Perry apresenta suas teses de defesa às alegações, explicando por que este caso não deveria prosseguir. Primeiro, você vê essa aqui muitas vezes em quase toda contestação, em quase todo caso, falta de fundamentação da ação. Isso significa que, mesmo assumindo tudo na petição como verdade, não há uma reivindicação viável aqui. Não há um fundamento jurídico viável que Rodrigues tenha apresentado o suficiente para sustentar uma reivindicação de agressão, de ameaça, de inflição intencional de sofrimento emocional ou de retenção negligente, ou seja, ele não cumpriu os requisitos legais. Segunda tese de defesa, ausência de lesão ou danos. Então isso é parecido com o que eu disse antes, mas Perry está argumentando que Rodrigues não sofreu nada com nenhum dos supostos atos, sejam eles atribuídos ou não, a Tyler Perry, que Tyler Perry não é responsável aqui. Agora, esse é um ponto de vista jurídico interessante. Às vezes, isso aparece em uma análise de causalidade, que vamos abordar mais adiante. Por exemplo, você pode dizer, sim, as evidências mostram que quem está processando sofre de TEPT. Mas o contra-argumento é que você não é o motivo disso. Você não causou isso. Pode ser por outra coisa, A, B ou C. Eles não provaram que você é a causa disso. Então, só algo para você ter em mente aqui. A terceira tese de defesa, honorários advocatícios. Agora, tenho que dizer que essa é um pouco diferente, porque Perry afirma, novamente, que a queixa é frívola. E agora, ele tem que contratar advogados e pagar para lutar contra isso. E basicamente ele argumenta que deveria ser reembolsado pelos custos, embora isso não seja incomum e apareça em muitos processos. Pessoalmente, não costumo ver isso apresentado como tese de defesa nessa categoria. Teses de defesa geralmente incluem falta de fundamentação da ação ou prescrição, caso o prazo tenha expirado, assumindo que tudo isso seja verdade. Esse caso simplesmente não pode prosseguir de acordo com a lei. Falta de legitimidade, ou seja, você não tem o direito de processar. Mas veja, talvez pela lei da Califórnia seja diferente e você precise incluir isso. Não tenho certeza. Talvez alguém possa comentar. Quarto, você não apresentou fatos suficientes para obter indenização punitiva, certo? Então, basicamente, Tyler Perry está argumentando que Rodrigues não apresentou fatos suficientes para justificar a concessão de indenização punitiva. Isso pode ser caro. Você está falando sobre punir um réu, danos punitivos, porque ele argumenta que Rodrigues não mostrou que Perry supostamente agiu com malícia, opressão ou fraude, o que seria necessário. Novamente, mesmo supondo que tudo ali seja verdade. Fico pensando se o juiz vai deixar Rodrigues mudar a queixa caso o tribunal aceite e concorde com Tyler Perry, mas vamos ver. A quinta tese de defesa é consentimento. Agora, isso é muito interessante. Diz, abre aspas, embora negue as alegações na queixa sobre o suposto contato, a queixa e cada causa de pedir alegada nela estão impedidas, total ou parcialmente, porque o autor consentiu com qualquer contato por parte de Perry, meio que se precavendo aqui. Pensei sobre isso quando cobri o caso pela primeira vez, pois, com as mensagens de texto e a era da IA, tudo pode ser replicado ou fabricado. Eu não vejo nenhum tipo de alegação sobre isso aqui. Acho que pode ser meio difícil provar isso, mas também, geralmente é muito difícil dizer que você não enviou aquela mensagem ou que ela é falsa, certo? Então, como você explica essas mensagens? Seria difícil negar o suposto interesse de Perry ou o aparente relacionamento com Rodrigues? Novamente, é uma alegação. Perry, você sabe, ele está reservando seus direitos aqui. Ele não está dizendo, sim, eu admito qualquer coisa. Sim, eu admito contato. Ele não está dizendo isso. Deixe o autor aqui, Rodrigues, provar isso. Ele é quem tem o ônus. Mas é interessante porque ele está meio que se precavendo. Ele teria que dizer, ok, sim, houve algum tipo de contato pessoal, mas foi tudo consensual. Então, em vez de uma negação total, sabe? Em vez de dizer, eu nunca o convidei para minha casa, eu nunca toquei nele, tudo mentira, existe um elemento em que, será sim, ele veio aqui. Sim, eu toquei nele, mas ele estava de acordo com tudo, foi consensual. Interessante pensar sobre isso. Sexta tese de defesa, falha em mitigar.
Então, outra defesa comum em processos judiciais. Então, basicamente, pela lei, às vezes o autor, certo, a pessoa que está processando, tem o dever de evitar certos danos. Não piore a situação para você mesmo esperando receber mais dinheiro, ou que vai receber mais indenização. Existe um dever de limitar o seu próprio dano. Há um dever de mitigar danos, como aprendi na faculdade de Direito. Isso aparece em disputas de propriedade. Se um inquilino quebra ilegalmente o contrato de aluguel e o proprietário o processa, este ainda tem o dever legal de buscar um novo inquilino. Você não pode simplesmente deixar o apartamento vazio de propósito e dizer: olha, estou perdendo todo esse dinheiro dia após dia. Não, você tem o dever de tentar mitigar, de limitar seus danos. Então, basicamente, Perry está dizendo que Rodrigues não fez isso. Sétima tese de defesa: nexo causal alternativo. Agora, eu já falei sobre isso antes. Diz o seguinte, abre aspas, qualquer lesão ou dano que possa ter sido sofrido pelo autor não teve nexo causal por qualquer ato ou omissão por parte de Perry. Agora, o nexo causal é fazer algo que realmente causa o dano. Era previsível que o que você fez poderia causar esse dano, e o que você fez teve um papel substancial para que esse dano ocorresse. Oitava tese de defesa, preclusão. Certo, termo jurídico aqui. A ideia aqui é a seguinte: vamos supor que Rodrigues realmente tenha uma reivindicação válida. O problema é que, sob a preclusão, ele supostamente esperou um tempo excessivo antes de entrar com este processo. Isso não é justo para Tyler Perry se defender. Não é que as reivindicações estejam prescritas ou antigas demais para serem apresentadas. É que o atraso em entrar com o processo é um problema, porque agora isso é injusto para o réu de alguma forma. E se um tribunal aceitar isso, Rodrigues aparentemente teria que explicar por que ele apresentou essa alegação justamente agora. Já falei antes, talvez tenha sido o processo de Dixon, e ele se sentiu confortável para falar então. Algo a se pensar. Nona tese de defesa. Conduta não ultrajante. Então, a conduta alegada do réu Perry não atende ao padrão exigido de ser tão extrema ou ultrajante a ponto de exceder todos os limites da decência. O que isso significa? Isso parece ser para a alegação de danos morais. Basicamente, a conduta alegada não chegou ao nível de ser tão extrema a ponto de justificar essa alegação, porque para essa causa de pedir específica, inflição intencional de sofrimento emocional, sim, pode ser algo amplo. Sim, pode envolver muitos comportamentos, mas precisa atingir um patamar de exigência muito alto. Trata-se de um comportamento realmente muito ruim. Décima defesa afirmativa, sem sofrimento emocional. Voltando à ideia de que o autor não consegue mostrar qualquer ato de Perry que tenha causado sofrimento emocional, pois suas alegações de assédio e condutas impróprias são falsas e fabricadas. Autoexplicativo refere-se à alegação de danos morais. 11ª defesa afirmativa, intenção. Ok, a queixa e cada uma das causas de pedir nela apresentadas estão impedidas porque Perry não agiu com o grau necessário de intenção ou culpa. Então isso se refere aos elementos das alegações. Obviamente, inflição intencional de danos emocionais. Portanto, se Perry causou sofrimento emocional a Rodrigues, ele não fez isso de propósito, ele não fez isso deliberadamente, ele não fez isso intencionalmente. Isso também vale para alegações como agressão sexual e lesão corporal, que exigem intenção específica, certo? Está escrito na queixa. Os réus cometeram os atos aqui alegados, de forma maliciosa e fraudulenta, com a intenção ilícita de prejudicar o autor, e com um motivo impróprio e perverso que chega ao nível de malícia e desprezo consciente pelos direitos do autor. Isso também ajuda a fundamentar os danos punitivos. 12ª tese de defesa renúncia. Então Perry está argumentando que as alegações são inválidas porque Rodrigues voluntariamente abriu mão de um direito ou privilégio aqui. Agora, não está totalmente claro para mim como isso se aplica aqui, mas talvez, não sei, esperar para entrar com o processo. Normalmente vemos isso em uma disputa contratual, certo? Há uma renúncia e assunção de risco ali. 13ª, a defesa afirmativa, má-fé. Então Perry está argumentando que as alegações são impedidas porque Rodrigues não é um parte inocente aqui.
ele não é inocente nisso, que Perry não deveria pagar se, por exemplo, Rodrigues for mau caráter. Quanto à má-fé, você já ouviu essas alegações de Perry na declaração preliminar. Acho que é isso que ele quer dizer. 14ª defesa afirmativa, devido cuidado. O réu Perry sempre agiu com o devido cuidado em relação às ações, condutas ou questões citadas na queixa do autor. Agora, por que afirmar isso? Perry, basicamente, está argumentando, pelo que posso ver, que tudo o que ele fez foi correto. Não foi negligente, não foi ilícito. Eu cumpri com o meu dever. 15ª defesa afirmativa, causa superveniente e ou interveniente. Voltando à conversa sobre causalidade. Então, aqui novamente, Perry está alegando que qualquer dano sofrido por Rodrigues foi resultado de algum ato interveniente, algum ato superveniente de outra pessoa, não dele. Perry não é responsável perante Rodrigues. Então, pelo menos, existe uma responsabilidade compartilhada sobre a causa do dano a Rodrigues, e isso reduz a responsabilidade legal de Perry aqui, de modo que ele só teria que pagar uma parte proporcional dos danos. 16. A defesa afirmativa, responsabilidade proporcional por danos não econômicos. Muito semelhante aqui. Segundo a lei, se houver responsabilidade compartilhada por um erro ou dano, os réus, certo, compartilham essa responsabilidade no pagamento dos danos, mas de forma proporcional, não solidária, ou seja, cada réu é responsável apenas pelos danos na proporção direta de sua culpa. Nem todo mundo vai pagar $1 milhão, mas apenas, digamos, 10%, 25%, porque essa foi a porcentagem de culpa deles. 17ª, tese de defesa, ausência de lesão ou danos. O réu Perry nega que o autor tenha sofrido lesão ou dano e também nega responsabilidade por qualquer suposta lesão ou dano, bem autoexplicativo. 18ª, tese de defesa. As supostas lesões e danos do autor foram causados, no todo ou em parte, por condições pré-existentes ou por outros fatores ou condições contributivas ou concomitantes, incluindo eventos que ocorreram antes ou depois do acontecimento que serviu de base para as alegações na petição do autor. Então, isso volta a ser relevante ao falar de TEPT, sofrimento emocional e angústia mental. Ressalto que não é culpa de Perry. Outra coisa causou isso. 19ª. A tese de defesa, reserva de direitos. A investigação do réu sobre as alegações levantadas na petição do autor está em andamento. O réu reserva-se o direito de apresentar defesas adicionais e não abre mão de nada. Certo, essas são as defesas afirmativas. Agora, só quero passar para mais uma parte desta resposta. Chama-se Declaração de Intenção de Remoção. Perry e Lionsgate querem transferir o caso do Tribunal Estadual da Califórnia para o federal, de forma estratégica. Jurisdição diferente, talvez um grupo maior de juízes, talvez um tribunal mais favorável, talvez um foro mais favorável, talvez um grupo maior de jurados, talvez até um terreno mais neutro. E Perry pode estar dizendo que a Califórnia não é o lugar certo para ele, já que sua residência principal é na Geórgia. Mas você precisa cumprir certos requisitos lá, como o valor em disputa que estamos falando aqui exceder $1.000. Acho que você consegue isso pelo valor dos danos, lidando com cidadãos de estados diferentes. Veja, Rodrigues, Califórnia, Perry, Geórgia. No caso Dixon, um juiz ordenou a transferência do processo para o Tribunal Federal da Geórgia, saindo da Califórnia. Está aí, grande resposta de Tyler Perry. Vamos ver o que acontece e seguir acompanhando no Sidebar. Por agora é isso. Obrigado por nos acompanhar. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Você também pode nos conferir, aliás, no Peacock da NBC. Temos episódios do Sidebar lá também. Me siga no X, Instagram e assista ao Jesse Weber, ao vivo, na News Nation, de segunda a sexta, às 23 horas, horário do leste. Até a próxima.